A escalação, Nori, acho que te dá um gancho mais adequado para falar sobre as ideias do Tite, né? Principalmente em relação ao Felipe Coutinho, né, que é o organizador, jogador de organização, o ritmista, que foi o termo que ele usou uma época, né? Acho que o Vinícius Júnior é um jogador que vai se escalar na seleção brasileira. Se ele tiver sequência de jogos, ele vai pedir passagem para ser titular. A Copa está muito longe ainda, são cerca de 300 dias para a Copa do Mundo começar. Acho que é momento de observar gente que não foi observada. Discordo do meu querido amigo Lino. Acho que faltaram testes para jogadores que construíram resultado, construíram desempenho para merecer mais testes na seleção brasileira, mas o treinador é ele tem as preferências dele, as ideias dele. Vamos ver como é que funciona o Felipe Coutinho, até para a gente saber como vai ser eventualmente uma seleção brasileira com o Neymar, com o Felipe Coutinho e Vinícius Júnior, né? Acho que Felipe Coutinho e Neymar pode dar uma liga legal aí, uma troca de posições, né? Nenhum deles tem mais a explosão do começo da carreira, mas são jogadores de ótimo passe, que batem bem na bola de média e longa distância. Imaginem, né? Os dois em campo, trocando, né? Uma hora o Felipe mais adiantado, o Neymar mais recuado, depois sai. Daí pode dar um bom caldo, né? Resta saber se o Felipe Coutinho finalmente ele vai assumir o papel de protagonista na seleção brasileira. Excelente jogador, não acho que seja craque, excelente jogador, mas sempre foi aquele coadjuvante. Quando pintou a chance de aparecer o letreiro dele ali na entrada do cinema, filme Seleção Brasileira em cartaz com o Felipe Coutinho, ele não foi o protagonista que a gente esperava. Paulo Nunes. Eu já fui mais cético em relação ao Tite. Eu, nesses últimos jogos, eu vi uma seleção um pouco diferente. Eu animei em relação aos últimos jogos da seleção brasileira, né? É óbvio que a gente não tem esses jogos contra os europeus, mas é evidente que não tem jeito, não tem alternativa, não é culpa do Tite isso. Mas na seleção, Lino, eu vejo uma melhora em relação ao jeito de jogar, né? Esses jogadores, eu vou falar, o Nori não viu, mas eu entendi a primeira pergunta, era em relação ao Vinícius Júnior, né? A maneira que ele joga no Real e a maneira que ele vai jogar na seleção. E como eu fui jogador de lado, joguei muito assim no Flamengo, no começo da minha carreira, sei das dificuldades, né? Que vai ter Rafinha, que tem Vinícius Júnior, ou que tem o Gabriel Jesus quando joga pelo lado direito, né? Quando você tem essa obrigatoriedade de voltar na marcação. Mas você jogando um pouquinho mais à frente, eu acho que essa foi um pouquinho da mudança que eu vi na seleção do Tite. Um time jogando um pouquinho mais à frente, tentando marcar mais à frente, você possibilita, né, esse jogador ter mais descanso, né? Aí não ter que vir aqui atrás. Eu acho que esse modelo mudou um pouco na seleção. Não sei se é o trabalho que o Tite pede, se realmente foi pelos jogadores, né, que a seleção brasileira tem. Sobre o Felipe Coutinho, todo treinador, o Roger sabe disso, todo treinador tem um jogador de confiança. E ele confia nesse jogador, porque esse jogador já demonstrou, esse treinador. É o filho, exatamente. Todos têm um filhão. Então o Tite confia nesse filho. É um jogador que já mostrou sua capacidade, pode ser útil, né? Por isso que vai começar esse jogo. Eu estou acreditando mais na seleção do que eu acreditava antes.